vez que serão identificáveis aqueles que vão ser beneficiados pela decisão contida no acordo coletivo de trabalho, enquanto que, né, na convenção coletiva de trabalho também serão identificados, mas o número será muito maior, porque vai atingir pessoas que não, às vezes não estão nem sindicalizados, porque ninguém é obrigado a ser sindicalizado, não é verdade? Isso está lá no artigo 7º, inciso 6º, aliás, artigo 8º, inciso 6º, o artigo 8º, inciso 6º, que segue aquela linha do artigo 5º, inciso, agora me esqueci, inciso 11, depois eu vejo aí, depois eu relembro aí dessa questão, vamos ver se tem anotado em algum lugar aqui, mas não tem anotado não, né? Então nós temos aí a questão do artigo 5º, o artigo 5º, ele nos traz que, deixa eu ver se eu tenho anotado em algum canto aqui para passar para os senhores, mas não tem não, mas eu vou, daqui a pouco eu lembro. Então veja que o artigo 8º, inciso 6º, diz que ninguém é obrigado a ser sindicalizado a nada, né? Porque segue a linha do artigo 5º, inciso 17, artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal, deem uma olhada lá, ninguém é obrigado a ser associado a nada, ninguém é obrigado a se associar a ninguém, né? Então não existe obrigação nenhuma, segue a linha liberalista, né, do nosso ordenamento jurídico, né? Por exemplo, um contrato, ninguém é obrigado a contratar nada, né? Basta ver o que diz o artigo 421 da Lei 10.406, que diz que antes do contrato há uma liberdade, né? A pessoa contrata se quiser. Depois de assinar o contrato, de aceitar a anuência contratual, aí nós temos a cláusula pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda é aquela cláusula que já se aceitou, tem que cumprir, é obrigatório, né? É cogente, passa a ser imperativa a obrigação daquele acordo, mas antes de demonstrar anuência, é a cláusula pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda quer dizer que a pessoa aceitou, e se ela aceitou, ela tem que cumprir. Assim como é no contrato de trabalho, lá do artigo 442 da CLT, aliás, 444 da CLT, artigo 444 da CLT diz o seguinte, né? O artigo 444 da CLT diz que o trabalhador não é obrigado a aceitar as condições que são colocadas a ele no contrato individual de trabalho do artigo 442 da CLT, mas a partir do momento que ele aceita, ele tem que cumprir as normas, não é verdade? Desde que não sejam fora do que prescreve a lei, né? Nós lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? Se estiver previsto na lei, o empregado pode aceitar ou não, isso é o que está previsto no artigo 444 da CLT, e nessa linha nós temos o artigo 5º, inciso 17, né? E temos o artigo 8º, inciso 6º da Constituição Federal, que diz que ninguém é obrigado a filiar-se a sindicato nenhum. Os sindicatos estão lá no artigo 511, vejo que as convenções estão no artigo 611 e os sindicatos estão no artigo 511, né? Nós temos aí o limite de um sindicato aí por município, né? E esses sindicatos, sendo 5 sindicatos, né? Uma vez que tenha, assim, no mínimo 5 sindicatos da mesma classe, eles poderão, nos termos do artigo 534 da CLT, unir-se e formar uma federação. Então, o que é uma federação de sindicatos? São, no mínimo, 5 sindicatos da mesma classe, que tenham atividades afins, né, que se juntam e criam aí uma federação, né? E quando tiver 3 federações, aí pode-se criar uma confederação, né? Artigo 535 da CLT, uma confederação, ela terá uma confederação só por classe, e a sede fica em Brasília, né? Então, nós temos aí sindicatos, 5 sindicatos, uma federação, 3 federações, uma confederação, né? Então, a confederação é o grau maior, e está previsto no artigo 535 da CLT, artigo 535 da CLT, certo? Então, nós temos aí a questão da irredutibilidade. Nós temos algumas classes, por exemplo, os juízes, né? Lá no artigo 94, inciso 3º, aliás, 95, inciso 3º da Constituição Federal, diz que o salário é irredutível, né? Temos lá no artigo 128, parágrafo 5º também, que é o salário, a remuneração, o subsídio é irredutível para os promotores públicos. Nós temos aí para o trabalhador também, é irredutível, né? Só pode ser reduzido
quando houver uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho. Logicamente que tem várias teses aí, por exemplo, quando aumenta o imposto sobre a renda, reduz o salário, quando aumenta algum desconto, né, segundo a resolução 85 como é que é a da FAO, né, FAO, o órgão de trabalho da ONU lá, como é que é, OIT, né, OIT da ONU, na resolução 85, diz que só pode acontecer desconto no salário do empregado quando houver autorização legal. Mas uma autorização que autorize o aumento da contribuição social, por exemplo, como nós tivemos agora na emenda constitucional número 103, né, e também aqui no estado do Acre, na emenda constitucional número 52, embora aqui no Acre, pelo que prescreve a lei complementar 333, a alíquota da contribuição social já estava em 14%, mas a maioria dos servidores públicos federais ainda conservam a alíquota, pelo menos esse ano, a alíquota de 11% no máximo, dos servidores públicos federais, né? A emenda constitucional 103, ela trouxe vai gradativamente, chegará também nos 14%. Então, quando aumenta de 11% para 14%, automaticamente reduz, se não tiver aumento no salário, reduz o salário do empregado. Então, essa irredutibilidade implícita, né, muito contestada nos tribunais, ela acontece, né? Então, essa irredutibilidade prevista no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, ela é uma irredutibilidade direta, explícita, não aquela implícita que nós temos quando aumentam um desconto, né, aumentam a contribuição social, aumenta aí qualquer outro tipo, outro fator que compõe aí a remuneração dos trabalhadores, né, inclusive a própria gorjeta, por exemplo, ela aumenta o salário e com isso aumenta as contribuições, né, a gorjeta lá da lei 13.419, né, lei 13.419, a lei que trata da gorjeta, né, e a gorjeta ela pode ser negociada entre o patrão e o empregado, o que prevê o artigo 611-A da CLT. O artigo 611-A da CLT é um acordo entre as partes, ou seja, é um acordo em que o negociado prevalece sobre o legislado, né? Então, nós temos dois artigos importantes aí que demonstram o caráter liberal ou neoliberal da nossa Constituição Federal, e ambos estão no artigo 611-A e no artigo 611-B. Esta questão salarial, isso é muito importante para fins de concurso, né? A questão salarial, o salário lá do artigo 76 da CLT, do artigo 457 da CLT, do artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, eles são inegociáveis, não é verdade? Os salários são inegociáveis. Isso está previsto no artigo 611-B da CLT. Agora, esses aumentos, essas negociações referente aos penduricalhos, como se fala, como a gorjeta, por exemplo, isso é negociável. Então, prescreve, embora a previsão da lei 13.419, pode ser negociada a questão da gorjeta, como é que vai ser o pagamento da gorjeta, o desconto da gorjeta, né? Isso está previsto lá no artigo 611-A da CLT, onde o negociado prevalece sobre o legislado. Então, veja que a Lei 13.467 de 2017, ela trouxe essa inovação, ou seja, ela trouxe a possibilidade de negociação, né? Tem a negociação da jornada de trabalho, lá do artigo 58 da CLT, do artigo 7º, inciso 13 e também 14, lá da CLT, né, da Constituição Federal. Então, artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição, pode haver uma negociação aí, referência à jornada de trabalho. Lá no artigo 7º, inciso 13, nós temos que a jornada de trabalho no Brasil, ela é de 8 horas no máximo durante o dia, e no máximo de 44 horas na semana, né? Pode ser acrescido aí de 2 horas, nos termos do artigo 7º, inciso 16, que é chamada hora extra, então 2 horas diárias extras. Então, no Brasil se trabalha 10 horas por dia, né? 10 horas, sendo 8 horas pela jornada do artigo 7º, inciso 13, e 2 horas pelo artigo 7º, inciso 16,
que exatamente a jornada, o salário, a hora extraordinária ou a hora extra, né, que deve ser paga aí para os trabalhadores que trabalham além, no máximo 2 horas por dia, né? Então, veja que nós temos aí um limite constitucional, e dentro desse limite pode haver a negociação das horas trabalhadas. Isso está previsto lá no artigo 611-A, onde o negociado prevalece sobre o legislado, né? Então, vejam que existe uma série lá, eu peço aos senhores que deem uma lida lá no artigo 611-A para ver o que pode ser livremente negociado entre o empregador e o trabalhador, né? E também aquilo que não pode ser negociado, que não existe a possibilidade de negociação, que é o caso do salário, né? Nós temos lá também no artigo 611-B. Uma das coisas que tem lá que pode ser negociada, está no artigo 611-A, exatamente o trabalho intermitente, né? Lá do artigo 443-B da CLT, tá, com procedimento do artigo 452-A da CLT, e também o trabalho home office, né? Home office, não é verdade? Home office, trabalhar em casa, que prevê o artigo 75-B da CLT. Então, veja que esses dois tipos de trabalhos, né, tanto o home office como o trabalho do artigo 443, parágrafo 3º, artigo 443, parágrafo 3º, eu falei 443-B, 443-B nem existe. Existe o 442-B, que é o autônomo, né? Aquele que exerce atividade por conta própria, o chamado contribuinte individual, lá do artigo 22 da Lei 8.212 de 91. Nós temos o trabalho intermitente, que é o 443, parágrafo 3º, e o procedimento é o artigo 452-A, ambos da CLT, né? Então, veja que nós temos esse tipo de trabalho pode ser negociado por previsão do artigo 611-A da CLT. E aí temos um elenco lá dos direitos que podem ser negociados, cujo o negociado vai prevalecer sobre o legislado, né, violando mais ou menos aquilo que acontece, que prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, e também nós temos aqueles que não podem ser negociados, né, como o salário, né, está previsto no artigo 611-B. Então, peço que deem uma olhada no artigo 611-A e também no 611-B, né, que foram inseridos na CLT pela Lei 13.467, Lei 13.467 de 17, a última reforma trabalhista que nós tivemos aí, não é verdade? Então, essa irredutibilidade, né, salarial, que só pode ser reduzido o salário, a remuneração, né, o subsídio também, né, pode ser subsídio. Lá no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, diz que o maior subsídio para o serviço público é o salário do ministro do STF, né? Então, não pode ser, o subsídio é uma ajuda que o povo dá para esses trabalhadores, né, que trabalham no Congresso Nacional, trabalham nas Assembleias Legislativas, trabalham no Poder Executivo, né? Então, é um subsídio, uma ajuda que é prestada a eles e não pode passar do valor pago ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Está previsto no artigo 37, inciso 11, essa palavra subsídio, não é verdade? Muito bem. Então, nós temos aí a irredutibilidade salarial, previsto no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Temos em outros lugares, como eu falei, no artigo 95, inciso 3º, no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição Federal, né? A irredutibilidade salarial, ela não pode acontecer, pelo menos de forma direta, né, de forma explícita, né, embora tenhamos aí várias discussões quanto à redutibilidade implícita, né? Nós temos aí, por exemplo, também na aposentadoria, que gera muita dúvida, né? Por exemplo, a lei 9876, que é a lei do fator previdenciário, né, reduz muito o salário das pessoas com o tempo. Então, a lei 9876, que é a lei do fator previdenciário, a lei que influencia diretamente no salário de benefício da aposentadoria, calculado lá nos termos do artigo 25 da Lei 8.213 de 91, artigo 25 da Lei 8.213 de 91, traz lá como se calcula o salário de benefício,
E aí nós temos lá a Lei 9876, que é a lei do fator previdenciário, né?